Vamos a Brasília conversar com o Délio Rocha. E a Câmara também está pegando fogo, fervendo com a reforma da Previdência, né, Délio? Eu queria saber de você, inclusive, a repercussão nessa quinta-feira diante da votação do texto base, que deu ampla vantagem, né, favorável a essa matéria, inclusive entre a bancada nordestina, que era a que mais rejeitava, digamos assim, essa reforma da Previdência. Bom dia para você, Délio. Gorete Santos, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Olha, repercutiu muito, viu, Gorete? Ontem, aqueles parlamentares que apoiam a reforma da Previdência estavam eufóricos, né, celebrando ainda aquela votação do texto base com uma diferença muito grande, né, e eu ouvi muito dos deputados governistas, sobretudo, que essa Câmara, né, que essa atual Câmara é reformista. Mas, por outro lado, né, os deputados da oposição lamentaram o resultado mas dizem ao mesmo tempo que não há motivo para celebrações, porque essa reforma, segundo eles, é muito nociva, principalmente para a região Nordeste. Mas o curioso é que a nossa região, né, que é a que mais rejeitava o texto da reforma da Previdência, terminou apoiando aí com uma margem muito elevada dos 151 parlamentares deputados do Nordeste, 96 votaram a favor da reforma, um percentual de quase 64%. Mas eu conversei ontem com o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é o vice-líder da minoria na Câmara, e ele disse que esses parlamentares do Nordeste que apoiaram a reforma da Previdência vão pagar um preço muito elevado. Agora, Gorete, olha, essa discussão ainda não terminou. Aliás, ontem o plenário da Câmara, a sessão de ontem se estendeu por muito tempo e só terminou na madrugada de hoje, às 2 da manhã, e alguns destaques pendentes foram votados nessa sessão, e eu destacaria aqui um que torna as regras de aposentadoria mais brandas para os policiais do âmbito federal e para outros agentes de segurança, para outras forças de segurança. A idade mínima para esses policiais, né, foi reduzida aí para 52 anos no caso de mulheres e 53 para os homens. O texto original previa aí uma idade mínima de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E outra proposta que foi aprovada ontem, outro destaque que foi aprovado ontem, prevê a redução aí da contribuição, do tempo de contribuição mínimo para 15 anos, isso no caso de mulheres do regime geral. Antes, a proposta original trazia aí uma idade mínima, aliás, um tempo de contribuição mínimo de 20 anos. Essas discussões vão continuar ao longo de hoje. 8 destaques ainda estão pendentes de votação. O objetivo aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é encerrar o primeiro turno de votação ainda hoje e, em seguida, já iniciar a votação do segundo turno. A gente não sabe se essa votação vai ser concluída esta semana, mas no mais tardar, viu, Gorete? Essas discussões no plenário da Câmara devem se encerrar até o início da próxima semana. Gorete. O clima continua quente nesta sexta-feira lá na Câmara. E, Délio, tem outro tema, na verdade, que ontem teve grande repercussão, que é a possibilidade do Jair Bolsonaro indicar o filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos, né? Como é que está essa repercussão, essa questão? A gente percebeu um fervor muito grande ontem em função disso também, né? Olha, Gorete, o presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou sobre isso 2 vezes ontem, né? Ele manifestou aí o interesse em indicar o filho, um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ele falou que o filho tem credenciais para isso, né? Citou que Eduardo Bolsonaro fala inglês, espanhol, que tem vivência de mundo
Unido e que é amigo dos filhos do presidente americano Donald Trump. Olha, só que não basta isso, né, Gorete? Mas, mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro vem insistindo nisso e disse também que seria muito importante para o Brasil ter o filho de um presidente como embaixador. Ele até fez uma comparação aqui com o caso da Argentina, disse que seria muito interessante se o presidente da Argentina, Maurício Macri, indicasse um filho como embaixador do seu país aqui no Brasil, que aí ele teria um tratamento diferenciado, como uma pessoa, não como uma pessoa normal. Esse normal aí foi utilizado palavras do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o filho do presidente, o deputado Jair Bolsonaro, também se manifestou aí sobre essa possível indicação e ele disse que está disposto a assumir essa missão dada pelo pai. Para isso, viu, Gorete, ele teria que renunciar ao mandato de deputado federal, mas ele diz que está disposto a isso. Só que tem outras questões envolvidas aí nessa possível indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma delas, viu, Gorete, é a questão jurídica, né, a questão legal, porque existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que estabelece algumas critérios, né, ou algumas situações em que podem ser enquadradas como nepotismo. E uma delas seria essa, né, o caso de um presidente escolhendo então um filho para assumir uma missão diplomática como essa. E ontem o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse que esse caso aí de Eduardo Bolsonaro se enquadra aí na situação de nepotismo. E também, viu, Gorete, só para finalizar, essa seria uma situação nova, né, já que na história da diplomacia brasileira não há nenhum registro de um presidente que tenha indicado um filho para o cargo de embaixador num país aí importante como os Estados Unidos. Aliás, não há registro também nas democracias modernas de caso como esse, de presidente, então, indicando o próprio filho para comandar uma embaixada em outro país. Gorete. Délio Rocha falando de Brasília. Muito obrigada, Délio, mais uma vez pela participação aqui no Notícia da Manhã. Um ótimo final de semana para você.